Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar da Consciência. Um programa com base neste livro aqui, que eu estou lendo, maravilhoso, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que é do nosso amigo Sebastião Camargo. Tudo bem, Sebastião? Agora melhor para mais um estudo com os nossos amigos, nossos telespectadores. A TV Mundo Maior agradece a sua audiência e nós agradecemos a oportunidade de estudarmos mais um pouquinho a respeito do ensino universal dos Espíritos. Gratidão eterna a você, a Deus, ao Cristo e a todos os seres que nos assessoram. Amém, que assim seja. E o tema do programa de hoje é a alma do mundo. Sebastião, o que devemos entender pela alma do mundo? O mundo tem alma? Pois é, o que Allan Kardec também teve dúvida. E na questão 144 do Livro dos Espíritos, conforme começamos a falar no programa passado, ele interroga ao Espírito da Verdade o que devemos entender pela alma do universo. Ele foi até um pouco mais longe. Aí a resposta foi que era o princípio da vida e da inteligência, do qual nascem as demais individualidades. E nós vemos na mesma questão a sugestão que a alma do mundo é um agrupamento de espíritos abnegados, formando uma só realidade, cuja consciência gerenciadora desta alma nós chamamos de Jesus. Vamos relembrar então para o público de casa o que são os espíritos abnegados. Os espíritos abnegados são aqueles à semelhança do que fizera Paulo de Tarso no momento quando afirmara: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Aqueles que já se entregaram à causa do Cristo e se integraram a Ele. Então se sentem co-criadores com Ele a nível de guias da humanidade. Então espíritos como Emmanuel, como Chico Xavier, como Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e outros ainda como Buda, Sócrates, Zoroastro. Então esses são os ministros, são essas almas individuais que juntas formam uma só consciência, uma só alma na gerência do nosso planeta, da nossa escola planetária. A Terra tem alma? É uma alma? Exatamente. E um moço chamado Francisco Cândido Xavier já recebeu uma comunicação da alma da Terra. E Miramês também afirma que a alma da Terra, em sentido profundo, seria Jesus, a alma do mundo. Só que nós sabemos que dentro dele está esses luminares, fazendo parte desse corpo consciencial, a quem chamamos de os guias da humanidade. Então, a alma da Terra, além de ser esse agrupamento de espíritos abnegados, tendo como consciência Jesus e os demais seres que compõem os reinos, nós também fazemos parte dessa alma do mundo em planos menores. Então nós podemos dizer que Cristo é a alma do mundo. Isso é o que afirmou também Paulo de Tarso. Ele é o cabeça de todo esse principado e potestade. Então, nele somos aperfeiçoados. Somos células do seu corpo, assim como esses guias da humanidade são considerados já as células nervosas, os neurônios, que gerenciam todo o corpo em si. Os espíritos, eles sempre respondiam além do que Allan Kardec perguntava. Isso foi citado na questão 144. Você pode comentar a resposta dessas questões? Dá para comentar dessa e de outras. Então, na questão 22, por exemplo, quando Allan Kardec pergunta: a matéria é algo que tem extensão, que é impenetrável, que afeta os nossos sentidos? Quer dizer, ele perguntou da matéria que ele conhecia. E a resposta foi: a matéria que você conhece, sim, mas não a matéria primitiva que você está longe de conhecer. Quer dizer, ele perguntava do efeito e eles respondiam a causa. E já que ele viu que a matéria que ele perguntou era um efeito e não a causa, ele resolve perguntar da matéria em si. Aí ele retira o que sabia, porque ele afirmou também na introdução do Livro dos Espíritos que sábio é aquele que reconhece a própria... Isso é Sócrates, sábio é aquele que reconhece a própria ignorância. Mas Kardec falava que o sábio, quando ele quer estudar algo, ele deixa de lado o seu saber, algo que ele desconhece, porque ele não pode fazer aquilo com ideias preconcebidas. Então, naquele momento, ele retira tudo que ele sabia a respeito da matéria densa. Que definição, então, podeis dar da matéria, dessa matéria sutil? Aí a coisa complicou de novo, porque ele pergunta da matéria e ele fala outra coisa. A matéria é o laço que prende o espírito, o instrumento do qual ele se serve ao mesmo tempo do qual ele exerce uma ação.
mas ele não tinha perguntado de espírito. Aí ele percebe que o espírito, o princípio inteligente do universo, porque logo na sequência ele pergunta, então que definição poderia dar desse espírito, né? O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Ele percebe que esse princípio inteligente do universo, nascido desse psiquismo divino, conforme nós já falamos, é ele que uniria para formar o universo dos fluidos e transformaria na matéria que ele conhecia como matéria densa. Então, quando ele pergunta da alma do universo, ele, além de mostrar que é o princípio da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades, todas as coisas, a partir desse princípio inteligente que formaria todas as coisas, e ainda tem como resposta que a alma do mundo seria um agrupamento de espíritos abnegados, da qual ele não tinha perguntado sobre a alma do mundo. Então eles responderam alguma coisa a mais. E quando nós prestamos atenção nas respostas, são incontáveis nuances dessas respostas que às vezes passam despercebidas se a gente não presta, não tem esse recolhimento, essa atenção mais aguçada. Então Kardec, por ser o bom senso encarnado e ter uma lucidez fantástica, por sinal, segundo Emmanuel na obra Missionários a Caminho da Luz, melhor dizendo, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. Então ele percebia essas nuances e ia questionando para ir amarrando as ideias, para desenvolvendo a ideia segundo aquilo que lhe era do interesse compreender. Nós podemos nomear dessa seguinte forma, que Deus governa o mundo. Se Deus é o governante, Cristo é quem gerencia, talvez? Vamos colocar assim, Deus não governa o mundo, nem criou o mundo. Ele é o mundo. O mundo. Então ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então assim como nós, a consciência, somos a síntese, a unidade, nós entregamos a gerência da atual situação para a alma, uma faceta da nossa própria realidade. E como laboratório para que essa alma possa criar ou gerir a própria condição, nós colocamos à sua disposição a mente. Mas no universo mental, a alma estaria gerenciando teoricamente ou hipoteticamente. Só que a consciência, por ser a gerente suprema dessa mente, porque é uma emanação dela própria, ela está ali sutilmente gerenciando sem que a alma perceba, assim como o pai em relação a um filho. Então, enquanto o filho não sabe andar com as próprias pernas, o pai segura-lhe as mãos e ensaia seus próprios passos. Então, nós vemos André Luiz, na obra Mecanismos da Mediunidade, informar-nos que consciências mais evoluídas estariam conectadas às nossas mentes, no caso, à nossa própria realidade. E nós estamos conectados nesses estágios conscienciais menores, mesmo sem percebermos, ou eles também perceberem a nossa participação. Sebastião, vamos relembrar o que é o arquiteto divino? O arquiteto divino nós chamamos de a força suprema, o arquiteto cósmico, o arquiteto divino, o Senhor Supremo do Cosmos. Nós usamos todos esses nomes para dar uma abrangência maior a quem antigamente chamávamos Deus. Mas podemos continuar chamando de Deus também. Nós só evitamos a palavra Deus porque nós criamos a palavra Deus como se o arquiteto cósmico fosse um humano, quase como nós. Então ainda um autor que cria a obra fora de si, como se fosse alguém muito menor. No passado acreditávamos que Yahvé era o Criador. Depois, mais tarde, percebemos que ele é apenas um espírito e no máximo ele estaria gerenciando algo muito pequeno, nem chegaria a um universo, mas a algo bem menor do que o Criador no sentido global do termo. Se é que nós podemos dizer assim, nós preferimos dizer que Deus é a criação e não o Criador, como na visão de Huberto Rode, um teólogo muito estudioso que passou e deixou a sua marca nesse sentido de compreender o macro e o microcosmo. Então, o que nós chamamos de arquiteto divino a nível macro, Deus, mas na arquitetura, no sentido profundo do termo, quem a realiza são os Cristos. Dentro dessa unidade suprema, os Cristos, a nível cósmico, são os arquitetos com maior responsabilidade. Depois, a nível de universo, a nível de nebulosas, a nível de
galáxias, constelações, até chegar ao Cristo, que seria a alma, o gerenciador do nosso planeta como um todo. E quem são esses Cristos? Vamos começar bem de um ponto mais palpável. Nós, como personalidades, estamos animando a forma humana e nós construímos a partir das experiências, porque Joana de Ângeles informa-nos que o ser humano é um conjunto de experiências que ele forma o caráter, a personalidade. Então, a personalidade, quando ela torna-se sublime, ela une-se com outras já vivenciadas ou que nós vamos vivenciando, e elas juntas sintetizam conhecimentos incontáveis e formam Cristo em nós. E esses Cristos que nós vamos formando a partir das personalidades animadas, das almas que nós vamos vivenciando, ou animando, ou construindo realidades, quando eles se unem, formam o Deus em nós. Então, assim como o Deus cósmico sintetiza os Cristos cósmicos em todas as facetas, nós também um dia vamos ser Cristos também. Tá bom, tem mais coisas para saber. Não sai daí, que a gente vai para o intervalo e volta rapidinho.